entrega e o custo-benefício dele é muito bom. Para fazer aguadas é muito legal também que a gente tenha um pincel mais macio. E aí eu tô passando para vocês, gente, as regras gerais, né? As regras entre aspas, né? O ideal, né? O que seria ideal de ter, o que seria ideal de fazer. Mas na prática a gente sabe que nem sempre é assim, nem todo mundo tem esse pincel, nem todo mundo tem o papel específico, nem todo mundo tem a tinta específica, então a gente vai usar o que a gente tiver. Pega um pincel chato, ou um pincel redondinho assim, normal. Isso não é normal, né? Porque esse é um pincel tanque, mas enfim. Pega um pincel redondo. Deixa eu pegar um pincel redondo pra gente fazer uma coisa junto, normal. Pincel redondo como todo mundo tem. Pera. Ó. Eu peguei esse pincel, também já falei sobre ele. É aquela linha da Ceramic, que é uma linha até, se eu não me engano, para artesanato também. Ele tem uma cerda sintética, é um pincel barato, redondo, simples, mas ele cumpre o que promete. Já tem um bom tempo que eu tenho esse pincel, já deve ter pelo menos uns 4, 5 anos que eu tenho esse pincel. E ele tá funcionando aí, nenhuma cerda se estragou, ó. As cerdas estão todas bonitinhas e tal, tudo normalzinho. Inclusive, ele tá até mais conservado do que esse aqui, que já tem uma cerda meio esfrangalhada. E isso aqui foi culpa minha, tá, gente? Não é má qualidade do pincel, não. É que na época que eu fui colocar ele no potinho que eu coloco, acidentalmente eu deixei ele ficar perto da parede. E aí a parede puxou as cerdas dele e ele ficou deformado. Mas dá pra consertar isso tranquilamente. Eu é que sou safada e nunca consertei. Bom, chega de falações e vamos pra aguada. E orem por mim para que dê tudo certo, tá? Bom, como o próprio nome fala, wet on wet, a gente vai... E o meu pincel já tá sujo, né? Já vai ajudando. Wet on wet, a gente vai primeiro dar uma bela umedecida no papel. E, gente, isso aqui é um exercício, tá? Não é pra ficar uma Capela Sistina, não. É uma prática. É pra gente aprender. Então, se alguma coisa der errado no exercício da gente, tranquilo, não tem problema nenhum. A ideia é essa. A gente pratica pra não errar na hora da pintura, né? Final. Pronto, a gente dá uma umedecida no papel. E eu faço bastante isso aqui quando naqueles vídeos de paleta, né? Tipo, o que mais rola é o wet n wet. Dá uma umedecida no papel. Aí, ó como tá o papel entupido de água, né? Eita, bexiga ignorante. Menino, peraí, calma. Aí ninguém aguenta também, né, minha filha? Aí não tem papel que chegue, né? Ai, não gostei daquele papel. Também a Mona botou 2 kg d'água. Aí a gente vai aqui com a nossa mistura pronta. Vai colocando na aguinha. E vai deixando a aguinha fazer o trabalho dela. De espalhar a tinta. Tem gente que inclina o papel, tem gente que não inclina o papel. Aí é com você, tá? Aí é você com você. Aí também vai depender do efeito que cada pessoa vai querer atingir, né? Essa coisa da inclinação do papel, ela tem muito a ver com o degradê mesmo. Muito mais do que com a aguada em si. Um molhado no molhado. Ó, fez uma barriguinha. A gente puxa com o pincel. Pra tirar esse excesso de água. Caso não queira, né? Caso queira que fique bastante água, tudo bem também. Não tem problema não. E é isso, gente. Quanto mais tinta a gente for colocando aqui, nesse molhado, mais ela vai acontecendo aqui, esse degradê, essa mistura. Se você estiver usando 2 tons, né? A mistura ela vai ficar bem interessante também. Daqui a pouco a gente vai fazer isso. Fez a barriguinha, a gente puxa. E agora vamos deixar secar. Pra também não virar uma bagunça, né?
é interessante não ficar mexendo. Isso aí também é uma regra, né? É interessante não ficar mexendo, mas nem sempre a gente cumpre. E eu sei que tem muita gente nervosa que fica mexendo na aguada, eu sou uma dessas aí. E quando a gente mexe, o que acontece é que a gente quebra um pouco do fluxo da água e aí pode surgir um cauliflower, alguma coisa, aquelas formas malucas que surgem na aquarela, que muita gente não gosta, muita gente gosta. Aí vai depender também do estilo, do tipo de trabalho de cada pessoa, né? Mas é isso. Isso é o wet on wet, né? Basicamente, você umedece o papel e joga a sua aguada ali dentro. Ou a tinta direto do tubo. Se você quiser fazer isso, por exemplo, com aquarela granulada. Fica estonteante. Fica assim, um absurdo. Um grande absurdo. Qualquer dia desse a gente faz isso com a granulada aqui. Faz um babado. Wet on dry, como o próprio nome fala. A gente vai pegar uma camada de aquarela, uma camadinha aqui, uma pincelada de aquarela e jogar no papel seco mesmo. Vai no seco, em nome de Jesus, tá? E aqui é interessante para fazer gradiente mesmo, né? Para fazer umas formas que você consegue controlar melhor. De certa forma, o wet on wet, na minha opinião, tá? Ele é mais associado ao descontrole na aquarela do que o wet on dry, que a gente consegue ter um pouco mais de, né, tipo, calma aí, fi, calma aí devagar. E você, de fato, está controlando o que está acontecendo ali. Então, o wet on dry, ele é um pouco mais amigável para quem está começando. E é interessante também praticar bastante esse wet on dry, caso você tenha mais insegurança com wet on wet, né? Com molhado sobre molhado. De qualquer forma, tem que praticar tudo, gente. A gente foge, mas não tem jeito. Então, vamos lá. Pincelei. Ele vai fazer uma barrigola. Nessa barrigola, eu venho com mais uma pincelada. E vou puxar essa barrigola e ela vai fazer outra barrigola. Vocês estão vendo a barrigola de água? E a gente puxa a barrigola e vai puxando as barrigolas. Vai puxando a barrigola com mais tinta. E mais uma barrigola. E mais uma barrigola. O pincel, ele vai sempre carregado de tinta e sempre em cima da barriga d'água. Ó, puxei a barriga desceu. Puxei a barriga desceu. Puxei a barriga e a barriga desceu. E assim a gente consegue fazer um wet on dry bem homogêneo, bem lisinho, bem bonitinho, bem cheirosinho e gostosinho, tá? E é isso. Doeu? Comenta aí no chat, doeu? Se doeu, toma um sorridor que passa. E, gente, eu vou ter que trocar minha água já, porque eu tenho um nervoso com água suja e a minha água tá suja. E se eu ficar trabalhando aqui com água suja, eu vou ter um surto, tá? Eu sei que eu vou trabalhar só com a mesma cor de novo, mas eu preciso trocar de água, senão eu vou ter um ataque de nervo aqui ao vivo. Já estou vendo vocês no chat de novo. Vou catar meus restos de Pentel para praticar com ela também. Boa. Estúdio. E aí, Renato? Até eu aprender a usar a aquarela direito, vou acabar com as minhas Pentel. Graças a Deus. É para isso que elas estão aí, né? Para servir treino. Também foi a minha primeira. A Pentel, ela não tem jeito, gente. Ela é a nossa the first, the only. A louca. Eu sou mendigo, não coloco esse tanto nunca. Mas, rapaz, tem vergonha. Rapaz, tem vergonha com a tua cara. Pelo amor de Deus. Pincel punk, esse pincel é um divo acessível, sim. Porque comparado com os outros amarradinhos, ele é mais barato mesmo. Não ficar mexendo é o mais difícil. Sim, infelizmente. A gente não se controla. A gente tem um nervoso que quer ficar mexendo. Mas pensa assim. Cada vez que você mexer na aguada, uma fadinha morre. Aí esse pensamento eu acho que ajuda a dar uma segurada. Cada vez que eu mexo na minha aguada, um pé de café
murcha, seca. Eu não gosto disso. Vamos fazer o gradient. Vamos fazer o gradiente. Ó, pra fazer o gradiente, é a mesma coisa do wet and dry, pra falar a verdade, certo? Só que ao invés da gente ficar colocando tinta, a gente vai adicionar tinta, água, água, água. Tipo, tinta, água, 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 água. Pra ir puxando, vixi, perigando cair aqui meu copo d'água, vixe, misericórdia. Pera aí. Não queremos acidentes na live, ainda mais envolvendo água e computador, que é o que tem aqui. Ó. Então eu vou pegar aqui bastante tinta. Inclusive até a tinta já secou, velho. Caramba, hoje tá babado, viu? Ó. Aí a gente vai fazer aquela mesma barriguinha. Aí a gente vem de novo, puxando essa barriguinha. E aí vai depender também do quanto de gradiente vocês querem, né? Eu vou fazer essa parte de cima mais intensa. Aí a partir de agora eu vou aguar. Aí eu molho meu pincel na água e venho com essa água pra cá, puxando a tinta. Puxando essa barriguinha. E sempre deixando a outra barriguinha ali para poder a gente ir puxando cada vez mais. Se o papel estiver inclinado, vai ajudar muito, tá certo? Muito mesmo nesse processo. Por isso que eu tô segurando o papel assim, inclinado. E aí a tinta vai descendo naturalmente. Se a gente tivesse com a tinta que tem mais pigmento, né? A gente ia conseguir ver um gradiente mais intenso. E não só a questão do pigmento, né? Mas também a expansão desse pigmento. A Pentel não expande tanto. Então o pigmento ficou basicamente mais na parte de cima e veio até aqui. Na câmera eu acho que não tá mostrando tanto, mas ele deu uma descida até mais ou menos aqui e daqui pra cá é mais água. Façam aí o gradiente de vocês e me digam o que aconteceu. Aqui no meu bairro já caiu um aguão, misericórdia, tá chegando. Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo, ó o bicho vindo, ó o bicho vindo, moleque. Ó. Vou tomar uma água, tá? Enquanto vocês estão pintando aí, que eu sei que vocês ainda estão fazendo a aguada. Outra coisa, deixa eu dar uma dica logo. Não é pra apavorar ninguém. Mas se você estiver pintando com um papel 100% celulose, tem que pintar rápido, né? Porque a água ela vai secar mais rápido. Ela vai ser absorvida mais rápido por essa celulose. Então, não deixa a peteca cair, viu, gente? Pelo amor de Deus. É isso, gente. Ó, e ficou bonito, ó. Ó, parece uma tempestade, que é meio que o que tá acontecendo aqui em São Paulo já, né? Ó. Gradiente. Agora eu vou fazer o gradiente de 2 cores. Eu vou... Vamos ver o que é que eu vou fazer aqui, hein, galera. Eu vou misturar tinta em outro canto, porque eu acabei com a minha mistura toda aqui, né? Ou melhor, eu acabei com o negócio todo aqui. Enchi o negócio de água e tinta. E agora eu vou pegar um segundo pote pra colocar... Pra diluir uma outra tinta. Deixa eu pegar. Deixa eu ver onde é que eu posso... Outra coisa, Pri, lembra pro pessoal que a Pentel não tem muita expansão. Eu falei agorinha, que como ela não tem essa expansão muito grande, o degradê ele não vai tanto assim, né? Ele não vai correr com a água, porque infelizmente nem pigmento, nem expansão a bichinha tem. Então é isso, é sobre isso. A gente tem que trabalhar com as limitações da tinta. Eu vou pegar um azul pra gente fazer esse gradiente de 2 cores. Peguei meu azul. Até porque futuramente
a gente vai também usar esse azul, esse verde e tudo mais. Então eu já vou deixar aqui reservado. Eles querem, eu quero, todos querem. Beleza, então pronto. E ninguém tá falando nada, então tá todo mundo bem concentrado na aula do jeito que a tia gosta, tá? Não quero ninguém disperso na minha aula não, pelo amor de Deus. Vamos focar aí em ser o próximo Leonardo da Vinci. Gente, meu godê tá sujo, é? Não, tá não. É só mancha mesmo. Mancha que fica nesses godê safado de plástico. É a vida, né? Vai fazer o quê? O que a gente vai fazer? Bartolomeu já tá chorando. Vocês sabem quem é Bartolomeu, né? Se alguém não sabe ainda, Bartolomeu é meu gato. E ele está a chorar. Não sei porquê. Mas enfim, ele chora sem motivo também. Ó. Vamos lá fazer esse gradiente em nome de Jesus. Frajolas dramáticos, isso é. Frajola é meio coisado mesmo, das ideias. Meio perturbado mesmo. A gente vai começar do mesmo jeito, com o verde. Deixando sempre essa barrigucha. E puxando essa barrigucha pra baixo, tá? E puxa de novo a barrigucha. Aí agora eu vou colocar uma camadinha de água. E vou botar o meu azul. Se vocês quiserem misturar o azul com o verde, não tem problema nenhum também não. Dá pra misturar tranquilo. Vai ficar até mais bonito. E aí eu venho com mais azul. E como a gente pode ver, a aquarela pigmenta muito bem, né? Nossa, que escândalo. Um grande surto, um grande escândalo, né? Essa aquarela pigmento absurdo. Ela já é aguada, né? Então vocês entenderam o que é que eu quis fazer hoje na aula. Ela já é a aguada. Então não tô tendo trabalho nenhum. Certo? Sejam espertos, assim como eu. Ó, essa barriguinha que sobrou, eu enxugo meu pincel. E puxo ela, tá? Só pra não ficar aqui um tempão. E tudo mais. E é isso, gente. Esse foi o nosso gradient. E uma outra coisa também. É importante de falar, né? Esse exercício é para ser feito constantemente. Quanto mais a gente faz, mais fácil fica. Isso é normal, natural. E, enfim, vamos continuar fazendo, né? Para além da aula de hoje. Quanto mais fizer, mais fácil vai ser fazer um céu, por exemplo. Uma marina, né? Que muita gente gosta de fazer marinas e tal. Eu botei muita água na hora de trocar a cor. Ah, então. Aí você, nessa hora da transição, a gente só dá uma lavada no pincel. E é isso, não carrega muita água, não. Mas eu fiquei impressionada. Eu achei que tá bonito, assim, os resultados com a Pentel. É que a Pentel, ela é muito boa pra fazer glazing. Assim como a Cotman, né? Que são aquarelas muito levinhas e tal. Então a gente consegue fazer várias camadas sem sofrer tanto. Mas também não pode fazer muita camada, não. Senão o negócio já começa a ficar cinza e aí vai dando tudo errado. Vai se criando um clima muito ruim. Mais aceso do que a Cotman. E mulher, também não é assim não, calma. Oxi, que é isso? Calma, coração. Que coração peludo é esse? A gente vai pegar essa poça de água que a gente fez. E basicamente a gente vai usar ela no glazing. O glazing são camadas de tinta bastante diluídas. Que a gente vai sobrepondo uma à outra para criar uma terceira cor. Para criar uma outra textura, enfim, dependendo de com qual aquarela você estiver trabalhando, né? Se de repente você estiver misturando uma granulada com a tradicional, você vai adicionar uma textura ali. Se não, você vai adicionando cores, né? Nuances de cor diferentes ali e fica bem bonito. Depois a gente vai fazer um exercício grande aqui de glazing e que a gente vai se divertir muito. Pelo menos eu espero que vocês se divirtam bastante nesse exercício de glazing, porque é um dos meus favoritos, tá? Ó, eu vou lavar meu pincel
tá? Só pra lavar mesmo, porque ele tava seco. Não tem nada demais, não. Vou lavar o pincel. Vou dar uma umedecida aqui. Agora eu tô com um pincel redondo, tá? Peguei o redondo. Vou dar uma bela umedecida aqui nessa tinta. Colocando mais água nela, pra deixar ela mais aguadinha. Eu não sei como é essa tinta, qual a diluição dela atualmente, né? Se ela, depois de ter secado e depois de ter levado várias pinceladas com água, já não sei qual a quantidade a proporção de tinta para água que tem. Mas vamos lá. Se der alguma coisa errada, aí a gente conserta no meio do processo. A ideia é passar uma camada bastante diluída e vamos atrás dessa primeira camada diluída, tá? Ó. Como podemos ver, a camada não está muito diluída, então eu venho com bastante água para diluir ela aqui, no momento que eu tô passando. Tem muito segredo não, eu vou tentar fazer uma pincelada mais contínua possível, puxando essa água toda, né, esse pigmento, essa água. E pronto, agora eu vou deixar quieto. Primeira camada ainda ficou bastante pigmentada pro que eu queria. Ó que inferno, né? Quando a gente quer que ela pigmente, ela não pigmenta. Quando a gente não quer que ela pigmente, ela... Enfim. É sobre isso. Vamos esperar secar o glaze. Vamos deixar secar o glaze. Ó, e vai fazendo uma bordinha. Ó que bonitinho, velho. Como vai ficando bonitinho, cara. Que coisa linda, ó. Vocês estão vendo essa bordinha? A gente vai ter aulas exclusivas para os membros só de fazer coisa com glaze, assim, bem bonitinha, bem delicada. Vem aí. Se preparem. Olha que coisa linda, caracas, meu. Pentel, você podia estar me patrocinando. Mas eu não quero. Tá? Então é isso. Meu pai eterno. E ficou pigmentada bastante, tá? Agora eu tô full pistola com isso, mas enfim. Pri me explica como você limpa a barriguinha para tirar o excesso e tal. Sempre que tento, eu limpo o pincel, dou uma secada, mas aí parece que a mancha onde eu tentei limpar. Mas aí parece que mancha onde eu tentei. Então. Peraí, deixa eu... Daqui a pouco eu vou provocar uma barriga aqui, tá? Pra gente. Mas basicamente, eu venho com o pincel. Ele vai fazer essa barriga lá embaixo. Aí você seca o pincel na toalhinha e coloca só a pontinha assim, ó. Coloca a pontinha e o pincel vai puxar a água com a tinta. E aí você vem, seca de novo, bota de novo o pincel, se ainda tiver, né, água nessa barriguinha, você bota de novo. E aí o pincel de novo vai puxar. Isso aqui vai ficar ridículo, tá? Isso aí que eu acabei de fazer vai ficar ridículo. Eu espero que ninguém faça gif disso um dia. O pincel vai puxar. E aí acabou a barriguinha. Segunda camada de glaze. Eu vou pegar o azul, que vocês me viram fazer a misturinha, tá? Do azul. Eu vou diluir bastante. Bastante esse azul. E vamos que vamos. E aí eu vou passar um pouquinho em cima da camada anterior pra gente fazer o glaze. Bonitinho. Vai ficar uma mistura bem bonitinha do azul com o verde. Vocês vão ver que coisa mais cheirosa e linda. Mais linda de linda e cheirosa. Pronto, tá aqui nosso glaze. Fiz agora, fez barulho e deu certo. Pronto. Aí era isso que tava faltando, entendeu, amigo? Era só o... Pra ele... Porque quando faz o... É quando ele puxa a água. É isso aí que vai fazer ele puxar a água. Essa aquarela é boa mesmo? Não. Não. É uma aquarela para iniciante, na verdade. Muita gente começou com ela. E... Enfim, ela funciona bem por um tempo, né? Assim, para um primeiro contato com a aquarela, ela é boa. Principalmente
para uma pessoa que não sabe se quer continuar, né? Assim, acabei de começar a pintar e eu não sei se eu quero continuar com esse hobby. Então, é muito bom porque ela é bem barata. Mas, assim, depois de um tempo, ela acaba sendo um fator mais limitante. Assim, ela vai te desafiar mais a fazer algumas coisas. Justamente porque ela tem algumas limitações de pigmento, ela tem uma limitação ali de quantidade de camadas, né? Ela vai acinzentar com o tempo. Se você fizer muitas camadas, ela não expande tanto. Então, assim, é uma aquarela bem iniciante, para iniciante mesmo, assim. Eu não tô na aquarela, não tem nem 2 anos, já coleciono 3 tintas. É isso, mas assim. Se você. A gente não aguenta, né? É porque também a aquarela é um universo muito legal. Material de arte, no geral, é um universo muito legal. Então, assim, a gente tem essa tendência a ser curioso, né? A tentar. Obrigada, amor. A tentar querer testar materiais diferentes. Inclusive, é bastante benéfico, né? Se você tiver dinheiro e conseguir ter essas 2, 3 aquarelas, para você entender o que é que vai encaixar melhor no teu trabalho. Porque, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo. Tem um amigo meu, um querido, maravilhoso, muito talentoso, trabalhou com Rita Lee, inclusive trabalhou para Rita Lee. Ele fez várias coisas muito legais, assim. Trabalha muito com essa galera famosa. E ele tem aquarelas para uso profissional, mas a aquarela que ele mais usa até hoje é a Pentel. É a aquarela do coração dele, é a aquarela conforto para ele. É onde ele se sente mais seguro. Então, assim, massa o material te oferecer uma qualidade maior, vai te oferecer mais possibilidades de trabalhar, mas a gente também não pode esquecer do fator emocional de que algumas pessoas vão se sentir mais confortáveis com aquarela X ou aquarela Y, independente de qualidade, que é o que Débora falou aqui. Eu amo Cotman, porque é aquarela conforto para ela. Então, assim, provavelmente para ela já vai ser mais fácil de pintar com a Cotman, porque ela já está habituada, já está acostumada com esse material. Por exemplo, para mim, até então, a minha aquarela favorita da vida é White Nights. Eu continuo fazendo coleção, tipo, sem motivo, sem objetivo nenhum, porque eu já tenho todos os pigmentos principais, mas a gente continua, né, comprando, fazendo coleção e se encantando pelos estojos e tudo mais. As propostas, os pigmentos, as tintas novas que vão chegando e tudo mais. E mesmo sabendo que uma das melhores marcas do mercado é Schmincke, é Daniel Smith, eu continuo apaixonada pelo White Nights. Então, é isso. Cada pessoa vai encontrar o seu conforto em um lugar diferente, né? E uma aquarela que me fascinou muito, por muito tempo, foi Van Gogh. Quando eu comprei meu primeiro estojo de Van Gogh, eu fiquei, nossa, velho, agora sim, agora eu tô em outro patamar. E aí depois eu comprei uma tinta que eu considerava profissional e que foi uma grande decepção pra mim. E tem vídeo aqui no canal também sobre isso. E não vamos mencionar porque é capaz até da live cair por conta disso, se eu falar isso aqui. Eu tô na aquarela desde 2017 e a vontade de ter todas as marcas do mundo, mas falta mais estudo pra fazer essa louquice. Sim, é isso, né? Às vezes também falta tempo mesmo pra gente conseguir estudar mais. Eu amei a Sonet, inclusive, a que comprei sua. Por mais que eu tente muito com a Van Gogh, parece que tudo que eu faço na Sonet sai muito superior. Sim, porque ela vai te dar mais expansão, mais pigmento. Então, já é a tua aquarela conforto, né? Eu gosto muito da White Nights, mas na hora de escolher o estojo da pintura do dia, a mão vai direto na Cotman, velho. É conforto, conforto. E aí a gente tende a se sair melhor com essa aquarela conforto. Eu comprei Daniel Smith e não uso por dó. Aí, minha filha. Para de ser louca, né? Pelo amor de Deus. Já tô enrolando muito. Já secou minha segunda camada de glazing. Vamos pra terceira camada do glazing. Que eu vou colocar de novo o nosso verde, tá? Pra gente fazer um bem bolado aqui. E como é que tá o glazing de vocês aí? Que a gente tava aqui na hora do recreio agora. Mas agora vamos voltar pra coisa séria, tá? Aqui é coisa séria. Na hora da gente dar essas pinceladas, gente, o ideal... acabei de fazer uma besteira aqui.
O ideal é que a gente não fique retrabalhando muito. Não fique indo e voltando, costurando muito essa pincelada, não. Porque quanto mais a gente fizer isso, mais a gente vai mexer na água. E quanto mais a gente mexer na água, mais mancha a gente vai criar. Então, o grande segredo para uma passagem bem homogênea de tinta é a gente não ficar mexendo muito. E isso também é um desafio bem grande, assim. Eu confesso que para mim é um grande desafio. E eu acho que a gente fazendo essas práticas de aquarela junto aqui vai ser massa para todo mundo, porque a gente vai conseguir bater de frente com esses problemas, essas situações de desafio que, enfim, né, que todo mundo tem. E praticando para melhorar. Débora falou, já usei talento, poética, pestilento, artus e coati. Mas a coati é nível internacional. Tenho 4 cores e amo. Gente, sim. A coati é nível internacional. E a coati, o que eu acho mais legal, assim, tanto da coati quanto da poética. A coati mais, assim, porque eu tive mais contato com o pessoal da coati no sentido de feedback mesmo. É que eles são muito abertos a feedback, a conversas e tal. E eu acho que isso é excelente, porque quanto mais a marca ouve o artista, mais a marca cresce. Porque a marca está a serviço do artista. Porque quem vai consumir a aquarela somos nós, né? Então a gente precisa dizer, não gostei disso, não gostei daquilo. Tenta melhorar aquilo. Gostaria que tivesse pigmento tal. Então, assim, quanto mais a marca tá aberta para ouvir as necessidades da gente, melhor. Então imagina se a gente tem uma marca nacional grande, grandona, pra gente ficar comprando sempre aqui. Oxe, nunca mais eu comprava marca de fora. O que a Cotman separou, a Coati uniu. Talento também não usa mel, eu não sabia. A Talento também é nacional e não usa mel. Só que a Talento a gente já entra no outra seara, né? Não é uma aquarela para uso profissional, né? Como é que fica a questão do light fastness? Não sabemos. Apesar de que a Talento tem uma linha profissional, sim, né? Ela tem uma linha profissional. Eu falei besteira aqui, tá, gente? A Talento tem uma linha escolar e tem uma linha profissional. Eu só nunca usei, eu acho. Acho que nunca usei. A Coati é barata e de qualidade bem superior. Gente, a caixa que chegou aqui em casa da Coati é muito cheirosa, véi. Eu guardei um tempão a caixa porque tinha um cheirinho delicioso. Ó. Fechou aqui, tá? Nosso glazing. E as bordinhas ficam tão bonitinhas, gente. Eu sou muito apaixonada por essas bordinhas que secam e fica marcadinho. Ó, coisa linda. Vixe. Ó. Enquanto isso, eu já vou pegar um outro pigmento pra gente fazer aqui uma salada bem babadeira. Agora eu vou pegar um vermilhão. Vermilhão. Ai, que fresca. Vou pegar o vermilhão. Melhores tintas do mundo, tá? Isso aqui. Melhores cores, melhores tintas, melhores pigmentos. Sabe qual é a melhor tinta do mundo? É aquela que você tem. É isso. E pronto, minha gente. Acabou o babado. Ó. Então, eu tô com Veridian. Eu tô com azul. Eu tô com vermelho. Eu acho que é o suficiente. Se vocês quiserem pegar mais cores para o próximo exercício, tudo bem, não tem problema. Mas eu vou me manter aqui no azul, no verde e no vermelho, tá? Eu vou criar essa harmonia aí pra gente fazer o próximo exercício.